E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 24, que ele intitulou Obsessão, que André Luiz intitula Obsessão, vamos estudar agora o subtema Zonas Purgatoriais. E ele começa dizendo assim para nós: entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. E aí a gente pode olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala muitas moradas na casa de meu pai, os diferentes estados da alma na erraticidade, em que ele vai explicando, esse estado mental nosso. Olha como uma coisa vem ligando para a outra. E esse estado mental é criando campos magnéticos, campos de atração, em que nós nos relacionaremos, em que nós intercambiaremos, dependendo da nossa escolha. E, na verdade, estar numa região inferior, numa região de sofrimento, ainda é a misericórdia de Deus oferecendo a nós um ponto, de referência para o nosso adiantamento, para a nossa reflexão, para a nossa tomada de consciência, para que a gente possa acionar a nossa vontade em busca do melhor, que é o natural. Se a gente pensar bem, essa complicação que a gente entra é um estado artificial. O natural é o bem, é o belo, é o verdadeiro, é o generoso, É a generosidade que a gente poderia escolher. Mas muitas vezes a gente se perde nessas questões todas, A gente acaba ficando muito envolvidos com a questão do prazer do momento, ou com a rebeldia do momento, ou com o equívoco do momento, sem procurarmos refletir. E esse é o grande ponto, e esse ponto é nosso, meus amigos. Eu não posso refletir pelo outro. Eu vou refletir por mim mesmo, pelas minhas próprias escolhas. Então, através dessas oscilações mentais, eu vou estar em regiões, quer dizer, na verdade é a minha região, que vai atrair o quê? As temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Eu achei muito bonito a palavra temporárias, porque tudo isso é transitório, meus amigos. Tudo isso é transitório. E aí eu posso começar a pensar assim: então essa minha amargura, esse meu desespero, essa minha revolta é temporário. Até eu escolher, quer dizer, vai doer tanto, que vai ter um momento que eu vou cansar da dor que isso me causa e vou ter uma escolha mais feliz. E vou ter uma escolha mais feliz. E continua André Luiz falando: na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. E aqui é a lei de ação e reação, meus queridos.
É a lei da colheita, né? Então, a gente vai ficar vivendo naquela onda mental que a gente amimalhou, que a gente criou, que a gente produziu, né? E que germinou, e potencializado com o contato de outros, pelo contato de outros que vibram naquela mesma faixa. Então a gente começa a perceber o peso vibratório deste ambiente. E aí os espíritos veem, né, quadros vivos de extremo horror, e ali eles começam a entrar na alucinação, né, no desvario mesmo, mas na verdade, gente, tudo isso é o retorno desses padecimentos criados no ânimo alheio. Por isso que vale sempre a gente pensar, o mal não vale a pena. O mal, ele pode trazer, por um momento, uma sensação de vitória, mas é uma sensação bem falsa. É uma sensação bem transitória, bem temporária. Porque eu posso pensar assim, eu venci o outro, mas como eu venci o outro, na hora que eu machuco o outro, eu ofendo o outro, né? Eu humilho o outro, como é que eu posso vencer o outro se na verdade isso é uma semente que eu estou plantando em mim mesma? E essa dor que o outro sofreu, eu também, por minha vez, vou sofrer. Como é que eu posso considerar isso como uma vitória? Como é que eu posso considerar a infelicidade como uma vitória? O arrependimento, o remorso, essa dor como uma vitória. Então, não é isso, né? É um grande equívoco que a gente comete. E aí André Luiz fala, claro está, que, embora comandados, quer dizer, esses recantos, esses pontos de sofrimento, de rebelião, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Então, meus amigos, é assim, né? A gente pode pensar, mas como é que Deus deixa que essas colônias do mal cresçam? Na verdade, elas crescem porque é o único ponto em que quem está vibrando no mal pode ser acolhido. Observa só. Um espírito com essa onda mental desorganizada, maléfica e tudo, se ele for para um ambiente superior, ele vai ter choques terríveis, porque é incompatível com o seu estágio evolutivo, com o seu entendimento, é incompatível com tudo isso. Então ele vai para o ponto exato das suas escolhas, né? Do seu pensamento, do seu sentimento, das suas ações. É o ponto exato. Mas os espíritos superiores ficam sempre observando se vai haver uma brecha para recolher. E a gente vê na obra de André Luiz, eu estou lembrando agora, no Obreiro da Vida Eterna, e tantos outros em que esse quadro é mostrado, como também na obra Memória de um Suicida, em que tudo isso é bem mostrado, né? Tudo isso é bem escaneado, né? É bem resolvido, detalhado, para ver o movimento daquelas almas. Então a alma, ela está ali, o espírito está ali, porque ele vibrou, ele fez a semeadura do mal. Mas num determinado momento, e esse momento vai ser diferenciado, dependendo da individualidade, da maturidade moral de cada um, ele vai despertar. Ele vai despertar. E aí, na hora em que ele desperta, é a hora desse arrependimento, que não é remorso, é arrependimento, é a hora em que essas inteligências superiores, esses espíritos sábios e benfazejos, vão chegar lá pertinho para recolhê-lo. E esse recolhimento indica tratamento,
indica orientação, instrução, indica contato com afetos, como o contato com o amor, com alguém que nos quer bem, com alguém que nos ama incondicionalmente, vai nos ajudar a tomar novas e melhores resoluções. São esses momentos assim de extrema felicidade que esses espíritos eles conseguem trazer para cada um de nós, né? Enquanto encarnado, e também quando a gente está desencarnado, assim, perdido, né, nessas questões da colheita daquilo que nós semeamos, observando a lavoura que nós semeamos enquanto estávamos encarnados. Então é essa atenção que a gente vai começando a ter. Quando, pela misericórdia divina, enquanto encarnados, a gente tem a possibilidade de estudar uma obra como esta, Mecanismo da Mediunidade, uma obra subsidiária da codificação, que leva a gente a refletir sobre pontos que estão no Evangelho, sobre pontos que estão lá na obra O Céu e o Inferno. A gente vai refletindo e vai vendo as analogias. E a partir daí a gente vai se estimulando, sendo estimulado a tomar assim resoluções, atitudes, né, mais coerentes com a lei de Deus, né? Se é que a gente está em desvios, às vezes desvios diminutos, mas que a gente já começa a perceber a consequência nefasta depois. Então estamos, meus amigos, no capítulo 24 da obra Mecanismo da Mediunidade, intitulado Obsessão, no subtema Zonas Purgatoriais. E André Luiz continua nos falando: semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento educativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Então, a dor, ela prende, né? E estar no lugar em que eu vou estar assim em contato constante com os meus próprios pensamentos, e os meus próprios pensamentos não estão ajustados com a lei de Deus, então a gente deduz, né, que é algo assim muito, muito difícil, é algo muito dolorido, é algo muito doloroso que a alma acaba tendo que suportar, né? Que suportar. E aí é levado até ao pensamento do que eu estou fazendo da minha vida, né? Como é que eu estou administrando meu tempo, como é que eu estou gerenciando os recursos da inteligência, as minhas habilidades. Então tudo aí acontece. E eles acham detidos por guardas especializados que lhes são afins. E aí a gente vê o seguinte, meus queridos, cada um encontra o que procura. Quando a gente vê aquelas situações de alguns líderes, algumas lideranças do mal na espiritualidade, né? E a gente lembra do acontecendo na casa espírita, olha só as situações que acontecem. Esses líderes, eles estão ligados a criaturas que têm esse mesmo foco, esse mesmo entendimento acerca de liderança. Então, tirano vai estar com tiranozinho mais um, né? É aquele que tem um pouco mais de poder do que ele, mas no fundo é o mesmo perfil. Então ele está falando aqui desses guardas especializados que são afins. Então eles tomam conta desses antros, desse recurso, porque ele é afim àquela questão. O que nos faz definir cada purgatório particular, ele colocou entre aspas, como prisão, manicômio, com que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Então, é a lei do retorno, né? É a fecundação mental infeliz impactando essas almas. Ele continua: tiranos, suicidas, homicidas,
carrascos do povo. E ele vai continuando, né? Traidores do bem, viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Então a gente está vendo aqui a tirania, né? O suicídio, o homicida, né? Os carrascos do povo. Eu achei muito interessante isso, porque quando fala em carrasco do povo, a gente pode pensar nas pessoas, naqueles espíritos que exploram a credulidade popular, né? Que exploram o povo, né? Que fazem, muitas vezes, com que a criatura viva em condições subhumanas e muitas vezes até na tirania do medo, em que a criatura vai perdendo a sua liberdade de escolha, né? A sua liberdade. Então, tudo isso é muito, muito triste, né? Libertinos, isso é sério a beça. Porque muitas vezes, socialmente, a criatura apresenta uma imagem de elegância moral, né? Uma imagem de compostura, mas na intimidade, e nesse momento em que nós temos essa facilidade das redes sociais, isso fica muito claro, né? Porque a criatura, ela pode, no horário que ela quer, né? E muitas vezes no horário em que ela não está sendo observada, em que ela tem privacidade, né? Tem essa liberdade, ela pode entrar nessas questões da libertinagem e ninguém saber, mas na verdade ela sabe. Ela sabe. A marca está nela, né? E aí ele vai falando, caluniadores, e a gente pensa assim que a calúnia é aquilo que vai para a justiça, né? Em que eu falei mal de uma pessoa, ou falei mal de uma instituição. Mas quantas calúnias são feitas através de uma visão distorcida de alguém ou de uma realidade. Eu acabo fechando um conceito, né? Eu acabo fechando um perfil falso. E muitas vezes divulgo. Posso divulgar para um pequeno grupo ou posso divulgar para um grande grupo. Mas tendo a certeza que aquilo vai influenciar a vida daquela pessoa, porque dependendo desse poder, né? Dependendo da tirania que eu exerço, a partir dali aquela pessoa vai ser vista de uma forma muito negativa, que não é o ideal, né? E às vezes até vai perder o bom ânimo, a alegria, o gosto de viver, vai perder contato, vai perder oportunidades, vai perder convivência. Então, essa questão da calúnia, muito séria, malfeitores, né? Ingratos. A gente nem pensa que a ingratidão é uma doença da alma, mas é. Ingratidão. É aquela situação que eu não valorizo aquilo que me é concedido. E aí eu posso até começar a pensar na concessão do próprio corpo, na concessão da minha família, né? Tudo isso é sério. Traidores do bem. Olha que coisa séria, meus amigos. Traidores do bem. Será que a gente, em algumas situações, a gente não acha que é muito e a gente vai saindo fora? Na hora de prestar um depoimento que pode salvar uma pessoa, será que a gente se omite? Porque muitas vezes eu traio o bem, não é fazendo mal, não, é me omitindo. Não tenho nada a ver com isso, não quero me meter nessa situação, não, deixa a coisa caminhar desse jeito. E aí, essa minha omissão é uma traição do bem. E ele vai falando dos viciados de todas as procedências, né? Então, são as diferentes paixões que a gente vai agasalhando ao longo de uma vida ou de várias vidas. E que muitas vezes nós damos o nome de estilo. É o meu estilo, é assim mesmo.
como a falar assim, eu não quero mudar, eu não quero que ninguém se envolva nessa questão, essa questão é minha e eu quero ficar assim. E eu até falo, eu quero ser respeitada do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou, sim, mas do jeito que eu estou, né? Eu preciso trabalhar minha gratidão para ver os recursos que chegam para a minha transformação. Então ele coloca, né, essa reunião de acordo com o tipo de falta ou defecção, quer dizer, as colônias, os grupos são formados assim, pela lei do magnetismo, da afinidade, a lei da atração, né? E aí, se na verdade os cientistas humanos tivessem um olhar diferenciado para isso, eles veriam muitas doenças, né? Muitas enfermidades que existem ainda no nosso mundo. E aí ele vai encerrando esse tema de zonas purgatoriais, dizendo assim, aí vamos até lembrar o nome purgatorial, porque o que é purgar, né? A gente às vezes não se atém ao sentido da palavra. O dicionário nos fala que purgar é tornar puro, livrar-se de impurezas, depurar, purificar, limpar. Então, na verdade, essas zonas de muito sofrimento não são de punição. É uma forma da gente se limpando, porque o mal incomoda, né? E o mal é transitório, não é um estado natural. Então, daqui a pouco eu vou querer, naturalmente, uma situação melhor, uma situação mais confortável, né? Então, por quê? É o doente, e quando ele fala aqui, no momento que a medicina olhar com olhos de ver, né, com olhos de verdade, são aqueles doentes que estão em tratamento para se curarem dessas obscuras enfermidades. E aí ele continua dizendo, deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento, além túmulo, não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma. A feição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências envelhecidas. Então, esse trabalho, né, essa questão, esse movimento todo de dor, na verdade, é a dor que cura. É aquele remédio amargo que há de trazer a saúde, né? É aquela fase transitória em que a gente está aprendendo a ser melhor, em que a gente está aprendendo a se conhecer, em que a gente está aprendendo a fazer um planejamento alicerçado na lei, em que a gente está aprendendo as lições da renúncia, as lições do bem-querer, as lições da misericórdia divina. A gente vai aprendendo isso pouco a pouco. E muitas vezes a gente escolhe, né, dado o nosso estado, o nosso estágio, a exercitar esse aprendizado através da dor. Pode ser diferente? É claro que pode, gente. É só a gente se decidir pelo amor, né? É só a gente ter a consciência desse trabalho evolutivo da alma a que todos nós estamos sendo submetidos. E aí, quando eu tenho consciência, quando eu pego esse trabalho, quando a minha visão aumenta, né, se alarga, com toda certeza, gente, a felicidade está chegando, né? E aí é aquilo que a gente falou no outro programa, dá aquele clique. E quando dá o clique, a gente começa a dar passadas mais seguras, mais amplas, né? Mais, vamos dizer assim, para frente, para o alto, a nossa vontade é revitalizada, porque o bem é o maior estímulo para a nossa autoestima, para a assunção da nossa identidade como filho de Deus, né? E todos nós, como filhos de Deus, temos em Jesus esse nosso irmão maior, esse nosso amigo incondicional, que falou assim: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Abracemos esta ideia, meus queridos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.